Estamos começando o programa Arena do Futuro aqui na Novo Tempo. É sempre uma alegria poder saudar a cada um de vocês e abrir a palavra do Senhor e entender aquilo que Ele deixou como revelação. É um privilégio para mim entrar aí na sua casa, no seu tablet, no seu celular, no seu trabalho, onde você está, porque a palavra do Senhor, essa palavra aqui, ela é preciosa. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o sinal de nossa lealdade. Deus é o Criador, nós vamos ver isso na palavra. E por ser o Criador, Ele deixou algo na semana que faz com que um dia seja diferente dos outros dias. Isso tem a ver com o meu reconhecimento de que Ele é o Senhor da minha história. Quer saber mais? Fica comigo, porque a Arena do Futuro já começou. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. Como você sabe, aqui na Novo Tempo, nós temos uma escola bíblica. E é a maior e a melhor do mundo. Essa escola bíblica, ela ensina a Bíblia para as pessoas. E é um privilégio poder oferecer materiais para você sem custo. Aqui na Novo Tempo, temos a ajuda e o apoio dos Anjos da Esperança, que fazem com que esses materiais cheguem gratuitamente para você. E por falar em material gratuito, eu quero te mostrar um aqui, que é A Procura da Verdade. É um guia de estudo da Bíblia, onde você vai entender a verdade, porque existe uma verdade. E essa verdade está contida na palavra do Senhor. Aqui você vai entender, Deus existe? Posso confiar na Bíblia? E a criação? Quem fez? O tema número 7, achei aqui, ó, é o tema que está relacionado com o nosso estudo de hoje. Vai falar sobre o sábado. Já estou antecipando para você, né? O sinal da nossa lealdade tem a ver com um dia na semana. Essa revista aqui está à sua disposição. Você pode pedir e nós vamos enviar para você aí na sua casa. Olha que beleza! E o que eu devo fazer, pastor, para pedir esse material? Bom, você pode ligar para nós. O telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode entrar no nosso site, é novotempo.com/escola bíblica. Está aparecendo tudo aqui embaixo na tela, ó, mas é novotempo.com/escola bíblica. Nesse site, você vai chegar aqui, ó, nesta página que eu vou te mostrar, porque eu deixei aberta aqui na nossa tela, é a página onde você vai ver Estude a Bíblia com a Novo Tempo. E você vai encontrar o estudo A Procura da Verdade. Nós temos várias páginas de estudos bíblicos, em muito material, é algo assim para enriquecer a sua caminhada. E aí você chega, encontra o estudo bíblico à procura da verdade. Eu achei aqui, está na página 3 para mim, você escolhe o estudo, coloca baixar em PDF ou pelo correio, você decide o que for melhor para você. Se você quiser receber pelo correio a revista bonita, do jeito que eu te mostrei, impressa, você põe pelo correio, vem aqui CPF, data de nascimento, coloca o seu cadastro aí e nós enviamos para você. Esse material vai chegar aí no conforto da sua residência. Eu quero também te convidar, se você ainda não fez, porque eu acho que você já fez, mas se você não fez, agora é a hora, a se inscrever em nosso canal no YouTube. Você vai lá e coloca Arena do Futuro NT, e você vai chegar aqui nesse nosso canal, onde nós temos todos os materiais do Arena do Futuro para você, para te ajudar na sua caminhada com Deus, para buscar e entender ainda mais do amor e da graça de Cristo Jesus. Então, se inscreva no nosso canal, já passamos de 200 mil inscritos, olha que beleza. São pessoas que estão compartilhando essa mensagem de esperança, de fé e certeza, porque a Bíblia, ela é poderosa e o Arena do Futuro é um programa que fala sobre profecias, fala sobre o fim do mundo, ajuda as pessoas a entenderem a verdade que liberta, a verdade que transforma. Então, usa também o canal do Arena do Futuro como uma ferramenta para compartilhar boas mensagens com as pessoas que você tanto ama. Dito tudo isso, estamos preparados agora para o estudo de hoje, que vai falar sobre o sinal de nossa lealdade.
eu espero que você tenha a sua Bíblia aí, porque eu já tenho a minha Bíblia aqui, porque no Arena do Futuro tudo começa na palavra. Indo à Bíblia, fica claro para todos nós que o universo ele tem um propósito. O universo não é obra do acaso. Não foi algo que explodiu há milhões e milhões de anos atrás. Quando vamos à palavra de Deus, percebemos algo completamente diferente. O universo não surgiu de maneira aleatória, mas existe hoje duas ideias: a ideia da criação e a ideia da evolução. Eu vou te explicar. A criação é uma doutrina que se baseia na palavra de Deus, onde vemos que a criação foi feita pelo Senhor. Temos um Deus, e esse Deus é o responsável por tudo que existe. Já a ideia da evolução ensina que, de maneira aleatória, por acaso, houve essa explosão lá atrás e diferentes partes foram jogadas no universo, e uma dessas partes que foi lançada para o nada é o planeta Terra. E aqui houve condições para a vida surgir. Apareceu a água, temperatura, vegetação, e essa primeira forma de vida, que foi junção de elementos químicos aleatórios, ela foi melhorando, 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 até que chegamos nos seres humanos. Eu confesso a você que precisa ter muito mais fé para acreditar na evolução do que na criação. Eu creio na criação. Eu creio que Deus fez todas as coisas. E porque eu creio que Deus é o Criador, é que nós necessitamos de um Salvador, nos tirar desse mundo de pecado. Se você vai para a ideia da evolução, não tem queda do homem, não tem salvação, não tem restauração, não tem nem esperança. Para quem acredita na evolução, a morte é o fim de tudo. Quando você crê na criação, porque é a verdade, a morte não é esse fantasma todo, ainda que seja triste, ainda que você sinta o impacto da saudade, mas você sabe que a morte não é o ponto final, é uma vírgula de uma história que continuará a ser escrita na eternidade com a volta de Jesus. Agora, quem crê apenas na evolução, a morte é o fim de tudo. Acabou, não tem mais nada, nada além da sepultura. E se não tem nada além da sepultura, também nem é necessário um Salvador. Não é necessário Cristo morrer na cruz, porque o ser humano está aí, vivendo a sua vida da maneira como tem que viver, mas não está perdido, não tem nada, porque não existe Deus, não existe nada mais. Eu preciso abrir meu coração para você. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele fez você. Você não é um erro. Você não é um equívoco. Deus planejou quem você é. Talvez nesse momento, você está se achando uma pessoa que não tem saída ou não tem solução. Ou você pensa que a sua vida nem deveria estar aqui. Não faça nada contra você. Deus se importa, Ele te ama e Ele quer te salvar. Se você está desesperada nesse momento, talvez à beira de fazer uma coisa terrível contra si mesma. Talvez você esteja diante de uma tragédia. Eu quero te dizer que Deus te ama. E Ele colocou a Novo Tempo e o Arena do Futuro agora diante dos seus olhos para te ajudar. Eu estou com o meu WhatsApp aqui. Se você está passando por um momento difícil e quer falar conosco, anota aí. Coloca no seu celular o número do WhatsApp do Arena do Futuro. 12 98 224 0616. Coloca esse número aí e escreve para nós agora. Eu estou com o WhatsApp aberto aqui. Nós queremos receber a sua mensagem. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, porque você reconhece que Ele é o seu Criador, para de fazer o que você estava fazendo antes e agora tome essa decisão. Escreva para nós. Diga o que é que você quer fazer. Você quer ser batizado? Você quer ser batizada? Você quer uma oração? Você quer receber um conselho, uma ajuda? Escreva para nós nesse momento, porque nós estamos prontos para lhe atender. Estamos prontos para te ajudar. Na Bíblia, a criação parte das mãos de Deus. Mas tem aqueles também que tentam mesclar a ideia da evolução com a criação. E eles dizem assim: o mundo foi originado pela evolução,
mas por trás da evolução estava Deus. Então, Deus, ele conduziu esse processo de evolução. E quando a Bíblia diz que foram criados por dias, na verdade não era um dia, eram períodos de 1000 anos. Então, é o evolucionismo teísta. O mundo evoluiu, mas Deus é que fez a evolução, e cada dia da criação que a Bíblia fala eram períodos de 1000 anos. Seria isso mesmo? Isso cabe no relato bíblico? Essa junção de criação com evolução? Não, não cabe não. A Bíblia é bem clara de que Deus é o Criador, Ele fez todas as coisas, não tem nada de evolução, não tem nada de explosão há milhões de anos atrás. Venha comigo até o Salmo 33 e o verso 6, onde a Bíblia diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca. Como é que Deus fez? Com evolução? Não. Deus criou tudo com o sopro da sua boca, com o poder da sua palavra. O exército, tudo que tem, porque ele ajunta os montões das águas, do mar, reservatório, encerra os abismos. Deus é o Criador, Ele é soberano, Ele é supremo. É exatamente isso que o texto está dizendo, mas o foco é, por sua palavra, pelo sopro da boca, tudo se fez. Então, Deus não conduziu a evolução, Deus falou e tudo apareceu. O mesmo nós encontramos nesta confirmação que Êxodo 20:11 faz, quando diz que em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Esta expressão no hebraico, dias, ela se refere a dias literais de 24 horas. Essa palavra dias não comporta a ideia de eras. Comporta a ideia assim de um período que vai de um pôr do sol a outro pôr do sol. Então, Deus fez tudo em 24 horas naquele dia. O que ele tinha que fazer, 24 horas, ele cumpriu. Não foram 1000 anos. Isso me mostra que Deus é tão poderoso, que Ele pode hoje cuidar de você. Ele pode estar ao seu lado. Ele pode recuperar a sua esperança, devolver o sorriso para o seu rosto. Ele pode te dar mais paz. Confiar em Deus como Criador é algo que conforta o meu coração. Ele foi preparando tudo neste mundo para a sua obra-prima. No primeiro dia, Deus criou a luz. Isso está em Gênesis 1, dos versos 3 a 5. No segundo dia, Deus criou o firmamento, separou as águas do céu das águas da terra. No terceiro dia, Deus criou a vegetação. No quarto dia, Deus criou o sol e a lua. No quinto dia, Deus criou os animais do ar e os animais da água. E no sexto dia, Deus criou os animais da terra, o Adão e a Eva. O ser humano é a obra-prima da criação. Tudo que Deus fez foi pensando no ser humano. Eu lembro-me quando a minha esposa estava grávida, da minha primeira filha, Giovana, e da minha segunda filha, Mariana, que nós começamos a preparar o quartinho delas antes que elas chegassem. Então você coloca o berço, coloca a roupinha de cama, o travesseirinho, coloca o enfeitezinho na parede, você deixa tudo preparado. O armário onde as roupinhas vão ficar, já vai comprando as primeiras roupas, os pacotes de fralda. Tudo aquilo vai sendo colocado no lugar na espera do bebê. O bebê ainda não está lá, mas já está tudo pronto para a chegada dele. Quando eu vejo essa semana da criação aqui, o que eu estou vendo é Deus preparando o quartinho, Deus enfeitando a morada do Adão e da Eva, Deus preparando tudo para a chegada do primeiro casal. O que Deus fez nesse mundo foi para a alegria do ser humano. Deus criou um mundo colorido, Deus criou animais diferentes, Deus criou paisagens maravilhosas, porque esta era a casa do ser humano, era o quartinho do bebê, agora era esse mundo para o ser humano que viria. Mas a criação não termina no sexto dia. Tudo que Deus tinha para fazer, Ele faz em 6 dias. Mas Ele ainda tinha um último ato. Ele tinha ainda uma última ação. No final da semana da criação, Deus então estabelece algo muito especial. E Deus faz
algo neste último dia, diferente dos outros dias. Não era um dia da mesma forma como os outros dias, embora ele tenha 24 horas também, embora ele tenha o mesmo tempo, mas há algo especial nesse dia. E quem vai dizer para nós o que tem de especial nesse dia é a própria Bíblia. Venha comigo até Gênesis 2, versos 1 a 3. Encontramos a seguinte inscrição: assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Esse verso aqui é o primeiro verso depois do sexto dia da criação. Deus terminou tudo. Tudo que tinha que estar na terra, tem. E havendo Deus acabado, quando é que ele acaba? No sétimo dia sua obra. Mas na Bíblia, você não encontra Deus criando nada no sétimo dia. Ele cria o sétimo dia. Então, ele termina a semana da criação criando um dia a mais. Ele estabelece esse sétimo dia. Por quê? Nesse dia, ele então descansa de toda a obra que ele tinha feito. Ele abençoa esse dia sétimo e ele santifica esse dia, porque ele descansa de toda a sua obra que ele havia criado e feito. Mas a pergunta que você me faz é a seguinte: pastor, já entendi. Deus então faz o sétimo dia para ele descansar, porque ele havia feito todo o mundo. Mas Deus precisa descansar? Será que Deus estava muito cansado e precisou então, agora eu vou fazer um dia para eu ficar quieto aqui, parado, porque olha tudo que eu fiz, olha tudo que eu planejei para o ser humano. Isso aqui deu muito trabalho, então agora eu preciso dar um tempo. Será que foi isso? É claro que não. Deus não se cansa. E a própria Bíblia diz isso. Venha comigo até Isaías 40, versículo 28, onde encontramos assim, olha, Deus nem se cansa, nem se fatiga. Ou seja, Deus não precisa descansar. Deus não precisa dormir. Deus não precisava desse dia. Se Deus não precisava desse dia, por que então ele cria esse dia, pastor? Se Deus não tinha necessidade desse dia, por que ele estabelece? Obviamente, há uma razão, há um propósito, há um sentido para isso. E é a própria Bíblia que vai dizer para nós. Se Deus não se cansa e descansa, obviamente, ele estava, neste sentido, chamando a nossa atenção. O fato de Deus descansar, ele está, na verdade, dando o exemplo para os seus filhos. Ele não precisava, mas ele faz aquilo que ele espera que os seus filhos façam. Esse é um tempo especial. É o tempo que Deus estabeleceu na criação. Eu falei para vocês, no começo do programa, que existem duas ideias sobre a criação do mundo: a evolução e a criação. A criação é a ideia bíblica, de que Deus fez todas as coisas. Mas essa é uma doutrina que tem sido duramente atacada. Há muitos que dizem assim: você acredita que Deus fez todas as coisas? Não, a ciência já provou que não foi assim. A ciência já provou que foi uma evolução, que foi uma explosão de milhões de anos atrás, e que os elementos químicos foram se juntando. Bom, primeiro que a ciência não provou nada. A ciência tem uma teoria, ela tem uma hipótese, porque ela nunca conseguiu repetir esse fato. Bem como a criação. Nós também não podemos repetir, então aquilo que você não pode repetir, você não pode afirmar com total segurança. Mas a Bíblia, o relato bíblico, ele me atesta de que este mundo foi feito por Deus. E ele estabelece 7 dias na semana. Só o fato de você ter 7 dias na semana desde a criação mostra de que Deus estava cuidando de tudo, porque não há nada que marque o ciclo de 7 dias. O ano tem algo na natureza que marca, que é a volta do planeta em volta do Sol. As estações também têm a ver com a proximidade que a Terra está do Sol e faz com que seja mais frio ou seja mais quente. O mês tem as fases da Lua. Agora, uma semana de 7 dias. Não tem nada que justifique, porque vem da criação. Deus estabeleceu esse ciclo de 7. Ele estabeleceu uma semana de 7 dias. E ele descansa no 7º dia como um exemplo para o ser humano. Venha comigo até Lucas 4,16. Este exemplo da criação era o exemplo que Jesus também adotava na sua vida. Porque diz a palavra de Deus que Jesus um dia foi para Nazaré, onde ele foi criado. E num sábado, ele entrou na sinagoga, segundo o seu costume. Sinagoga era o local onde as pessoas se reuniam para ler a Bíblia, para adorar a Deus. E foi num sábado
que Jesus se apresentou na sinagoga. E o detalhe é que o texto diz que era de acordo com o seu costume. Costume é uma coisa que se faz várias vezes. É algo que você está habituado. Então, o costume de Jesus era estar no sábado na sinagoga. Ele ia adorar a Deus nesse dia de maneira especial. Lembra da criação? Deus descansa como exemplo. E esse exemplo foi seguido por Jesus. E por que Jesus seguiu o exemplo da criação? Obviamente, porque Jesus, ele é o Criador. No capítulo 1 do Evangelho de João, nós encontramos a descrição de Jesus. Ele é apresentado como o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus. E diz o verso 10, de que esse Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo rejeitou a Jesus. É isso que João está dizendo aqui. Mas o foco que eu quero me concentrar com você é: o mundo foi feito por meio dele. Ou seja, Jesus estava na criação, Jesus descansou no dia sábado. E é por isso que quando ele se encarnou, segundo o seu costume, ele também descansava nesse dia. Ele estabeleceu este sábado como um dia especial. Ele descansou e ele continuava descansando. Olha que conexão maravilhosa temos na palavra de Deus. Além do exemplo, nós temos também uma ordenança de Deus. Venha comigo até 1 Coríntios 10, verso 4, onde nós encontramos assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, Cristo foi quem estabeleceu o fundamento de tudo. A obediência que nós temos, a obediência que nós devemos, é por causa de Cristo, por meio de Cristo. E esta pedra foi quem estabeleceu mandamentos, estatutos, ordenanças. Venha comigo até Neemias, capítulo 9, versos 13 e 14, onde encontramos assim: olha, desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes destes juízos retos, a pedra que seguia o povo, Cristo, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Então, toda a lei foi estabelecida pelo próprio Deus, e os mandamentos são bons. São bons porque protegem os seres humanos, são bons porque dão o caminho, mostram a direção. Então, esses mandamentos foram estabelecidos pelo próprio Cristo, foram estabelecidos por Deus, escritos pelo dedo do Senhor. Se Deus escreve os mandamentos, se Deus estabelece os seus estatutos, é porque Ele está comunicando-se de maneira direta com o ser humano. Esses 10 mandamentos, eles foram escritos pela mão do Senhor. E você precisa escutar. Você precisa viver de acordo com esses 10 mandamentos. O quarto mandamento é o mandamento que fala sobre a criação. É o mandamento que chama a nossa atenção para aquilo que aconteceu lá em Gênesis 1. Deus está dizendo: olha para a criação. Lá na criação você vai aprender algo muito importante. E como você reconhece que eu sou o Criador, há um mandamento aqui, que quando você obedece, você está confirmando para todas as pessoas de que esse mundo não veio do acaso, que esse mundo tem uma origem nobre, saiu das mãos de Deus. Venha comigo até o texto de Êxodo 20, versos 8 a 10. Diz assim, olha: lembre-se do dia de sábado para o santificar. Lembre-se, porque Deus sabia que o ser humano ia esquecer. Então tem que lembrar. Você não pode simplesmente passar por alto nesse dia. Tem que lembrar. E a lembrança, não é só, lembrei, hoje é sábado. Não, a lembrança leva você a uma ação. E a ação é santificar esse dia, torná-lo santo. Lembra que Deus lá na criação santificou esse dia, abençoou e descansou? Agora ele diz assim, olha, lembre-se do dia de sábado. E você, quando lembrar, santifica esse dia. 6 dias você vai trabalhar e vai fazer toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem o estrangeiro que está das suas portas para dentro. E aí então vem a justificativa do sábado. Porque em 6 dias
o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O texto está claro. Por que guardar o sábado? Porque Deus guardou. Por que santificar o sábado? Porque Deus santificou. Por que descansar no sábado? Porque Deus descansou. Ele fez como exemplo. E agora, quando eu separo esse dia, eu estou reconhecendo de que Deus é o Criador. De que Ele fez todas as coisas. E quando eu reconheço que Ele é o Criador, eu reconheço que Cristo é o meu Salvador. Eu reconheço que a palavra de Deus é a verdade. Tudo está interligado. Eu sempre digo que a doutrina mais importante de toda a Bíblia é a doutrina da criação. Porque se não tem criação, você não tem mais nada na Bíblia. Tudo depende da criação. Tudo depende de onde nós saímos. Então, hoje, eu espero em Deus, eu tenho esperança, eu tenho certeza, eu tenho expectativa, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu saí. Mas, se atente a algo. Este mandamento é o quarto mandamento. Faz parte de um pacote de 10, que compõe a lei de Deus. Tiago, capítulo 2, verso 10, assim, olha, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, guardar o sábado é parte da obediência à lei de Deus. Mas tem gente que fala assim, pastor, quem guarda os mandamentos de Deus é legalista, acha que vai ser salvo pela lei. Não, ninguém vai ser salvo pela lei. Somos salvos pela graça. A lei de Deus é a minha resposta em obediência a Deus pela salvação que eu recebi por Ele. Então, é a graça que me salva, só a graça, nada além da graça. Agora, eu vivo de acordo com a vontade do Senhor para me proteger dos dardos que o inimigo lança contra a minha vida, das ciladas que ele coloca, das facções que ele levanta, para que assim eu esteja seguro nas mãos do Senhor. Ficou claro para você? Você entendeu que se você ama a Jesus, você tem que guardar os mandamentos, como está em João 14,15? Se é o seu desejo hoje, começar a andar de acordo com a vontade de Deus, se é a sua vontade decidir romper com todo o engano e abraçar a verdade, escreve para nós agora. Coloca aí no seu celular, WhatsApp Arena do Futuro, número 12 982240616. 12 982240616 e coloca a sua decisão. Você quer uma oração? Escreve aí. Você quer tomar uma decisão de ser batizado? Escreve. Você quer pertencer à igreja de Deus aqui na terra? Coloca aí. Eu quero pertencer à igreja de Deus. Você quer encontrar uma igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa? Coloca aí. Porque nós estamos preparados para te atender. O WhatsApp está aqui, ó. Está aberto, esperando a sua mensagem, esperando você para conversarmos e você então ter uma nova vida. Essa nova vida que Deus quer te dar. Então não deixa para amanhã. Não deixa para depois. Porque o que você tem é o agora. Amanhã pode ser muito tarde. Então, neste momento, aí onde você está, tome uma decisão ao lado do Senhor. Viva de acordo com a sua vontade. Reconheça que Ele é o Criador. Diga para todos que você veio das mãos do Senhor. Adora Ele naquele dia, de maneira especial, que é o sinal da lealdade, é o reconhecimento de que você saiu das mãos do Senhor. Vamos orar? Deus querido, nesse momento eu entrego cada pessoa que ora nas tuas mãos. Cada filho e filha do Senhor em diferentes lugares que estão tomando decisões importantes, confirma com teu Espírito cada uma delas, levanta o rosto e nos dá a tua paz. Toma-nos, Senhor, para sermos teu inteiramente. Queremos ser filhos e filhas do Senhor e por isso oramos no nome de Jesus. Amém.